Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu recebo aqui no programa o deputado federal Werlis Rocha, o Major Rocha, presidente estadual do PSDB. Nós vamos falar das ações do seu mandato, dos temas polêmicos, a lei de abuso de autoridade, que ele votou contra, reforma da Previdência, que ele também é contra nos moldes que foi apresentada. Vamos falar de eleições 2018, as especulações sobre a possível candidatura dele a senador, tudo isso já já. Antes, deixa eu dar um recado aqui. Olha, gente, o ano está acabando, né? 2017 está vindo, é hora de fazer planos para o ano novo, mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele, as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Bis 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de R$ 133,00 sem juros. Presta atenção, é sem juros, isso mesmo. O seu plano é uma Honda CG 160 Titan? Olha só, parcelas mensais a partir de R$ 184,00 sem juros. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Muito bem, deputado federal Major Rocha, por favor, venha para cá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Aliás, eu quero começar lhe dando os parabéns. O senhor recebeu aí algumas premiações durante esse seu mandato. A mais recente é justamente esse troféu que o senhor traz aí. Do ranking político. O ranking político. O senhor foi escolhido o melhor deputado federal do Acre. Melhor parlamentar do estado do Acre. Pois no é. Senado e Câmara. E uma outra escolha foi do Atlas, esse aí Esse já é um da prêmio já muito Consagrado conceituado, já. né? Que o coloca como o 15º de toda a Câmara Federal. Como é que o senhor recebe essas indicações? Olha, Rogério, com muita felicidade. Acho que é fruto de um trabalho que foi desenvolvido por um grupo, né? Por pessoas que acreditam na gente. E fruto também da dedicação que nós temos, né? Às causas que nós abraçamos. Então é muito trabalho, muita luta, mas graças a Deus isso tem sido reconhecido. 15º pelo Atlas Político, né? E o melhor parlamentar do estado do Acre, segundo o ranking político. Com critérios objetivos, projetos, relatorias, uso da verba parlamentar, tudo isso. Quem escolhe? Como é que se dá? O ranking político ele é fruto desses critérios, né? Tem uma pontuação por projetos, por relatorias, por uso da verba parlamentar, processos que a pessoa responde ou não responde. Né? Tem uma série de critérios objetivos. Então não dá para manipular, né? Não tem como manipular. É fácil, qualquer pessoa pode acessar. É www.politicos.com.br. Aí tem lá todos os critérios, é um negócio muito interessante. E a gente vê a opinião de todos os lados. Houve também quem menosprezasse esses prêmios, essas indicações, com o argumento de que, por exemplo, esse aí, ninguém nunca ouviu falar desse prêmio, a primeira edição. Não significa nada. Mas, enfim, as críticas são Sempre normais, né? Mas, Rogério, eu acho que as críticas fazem parte. É um prêmio para mim, o reconhecimento do trabalho de um grupo, não só meu. Eu não posso esquecer aqui da minha equipe, da minha família também, que me ajuda muito. E eu acho que esse reconhecimento é importante. É gasolina, como eu disse, no recebimento do prêmio. É o combustível para que a gente possa continuar trabalhando e até trabalhar mais ainda. Deputado, agora um assunto polêmico que ainda está sendo discutido, essa questão das medidas contra a corrupção, que foram votadas lá na Câmara. Entre elas, a medida que prevê o crime de abuso de autoridade, punição para juízes e procuradores e promotores. E o senhor votou contra, diferentemente de quase toda a bancada. Toda a bancada criana votou a favor. Pois é, e o senhor votou contra. E aí houve quem dissesse que o senhor só votou contra porque o PSDB liberou seus deputados para votarem a critério de cada um e os outros partidos votaram de acordo com a posição do líder. Foi isso mesmo? Não, de forma alguma. O PSDB liberou sua bancada por um motivo simples. Nós estávamos tratando de uma matéria que diz respeito, que vem com assinatura, com aval de mais de 2 milhões de brasileiros, que são as 10 medidas de combate à corrupção. Lógico que essa matéria foi debatida amplamente na casa, foi discutida, né, e chegou-se ao consenso de se votar essas 10 medidas. Essa matéria que foi votada, a criminalização de juízes e promotores por abuso de autoridade, foi, no meu ponto de vista, do ponto de vista da maioria dos parlamentares do PSDB, uma espécie de vingança daqueles que hoje estão sendo investigados pela Operação Lava Jato. Eu não sou contra responsabilizar juízes e promotores. Acho que todos nós
políticos, membros do Judiciário e do Ministério Público, eles têm que estar subordinados à lei. E se cometerem abuso, tem que ser punido. Só que naquele momento ali, o que nós tínhamos ali era uma vingança. Por quê? Porque nós não estávamos tratando de uma legislação que diz respeito a abuso de autoridade, e sim de 10 medidas de combate à corrupção. Quando você insere um corpo estranho, que era esse projeto que criminaliza juízes e promotores, lógico que nós estávamos diante ali de uma vingança, né? E uma vingança partindo daqueles que hoje são alvo da investigação. E eu não podia compactuar com isso. Isso tem por trás, naturalmente, a Operação Lava Jato, e fala-se que a delação da Odebrecht vai comprometer todos os partidos políticos. O que é que o senhor tem escutado a respeito disso lá em Brasília? Olha, são muitos boatos. O fato é que, no meu ponto de vista, quem tiver envolvimento tem que pagar. Nós não podemos mais, Rogério, fazer com que a sociedade arque com o ônus. Olha, o Brasil destruíram a economia do país, né? Os esquemas de corrupção são inúmeros. Então, eu acho que, independente de onde estiverem, independente do partido em que estejam, cometer o crime tem que ser responsabilizado. A Veja já publicou alguma coisa relativo à possibilidade de Geraldo Alckmin ter recebido propina. O que é que o senhor pensa disso? Olha, eu acredito que qualquer um que for denunciado vai ter a chance de defesa. Em sendo condenado, não tem que ter o passar de mão na cabeça, não tem que ter a tentativa de defender, né, quem cometeu ilícito. Então, eu a princípio não acredito nisso, né? Mas se vier à tona a denúncia, né, ele vai ter todo o direito de defesa, e se for condenado, acho que tem que ser punido como qualquer outro, né? Nós não podemos ter um bandido aí como o PT costuma fazer. O Lula, para eles, até hoje não tem prova nenhuma contra o Lula, não tem prova contra o Zé Disseu, não tem prova contra o Vacari, né? Não tem prova contra nenhum desses que hoje, muitos deles estão condenados, né? Então, acho que se tiver alguém envolvido em esquemas de corrupção, em qualquer partido, seja no meu ou em qualquer outro, tem que ser punido, e não tem que ter a conivência, não tem que ter a proteção de quem quer que seja. Deputado, sobre a reforma da Previdência, o senhor é um dos líderes do governo na casa, mas discorda do que está posto. Da maneira como está, o senhor já disse que é contra. Eu acho que o governo deve ter enviado aquele projeto para negociar, porque não é possível, né? Rogério, nós esperamos que o presidente Temer e a sua equipe tenham bom senso. Todos nós sabemos os riscos que a Previdência corre hoje. É o caso da Grécia, que a Grécia, por conta de erros, teve que cortar 50% das suas aposentadorias. Então, te dar um exemplo. Na Grécia, que recebia 100 dracos, que é a moeda deles, passou a receber 50. Por quê? Porque tiveram que cortar. Eu acho que no Brasil nós temos tempo para refletir, para trabalhar, para construir uma reforma que não vá ser tão danosa quanto essa que o governo apresentou. Mas antes de cobrar do pequeno, como pelo menos a proposta que o governo apresenta, ela tira só dos pequenos, né? Nós temos que cobrar as dívidas dos grandes devedores do INSS, as dívidas dos grandes devedores da Previdência. Nós temos que ver os grandes salários. Não dá para se admitir nós, brasileiros, pagando aí 50, 100, 200 mil reais de salários. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não estou falando de salário temporário, estou falando de salário mesmo, pessoas que se aposentaram com isso, né? E outra coisa, lucro dos bancos. O Brasil precisa discutir a taxação do lucro dos bancos. O banco paga 10% de imposto de renda, você paga 27,5%. Né? Isso tem que ser discutido. Tem que ser discutido também a taxação das grandes fortunas e uma série de outros instrumentos que tem que ser debatidos, discutidos, antes de transferir a conta para o pobre do trabalhador. Mas porque o governo Michel Temer tem maioria na Câmara, o senhor acha que isso vai impedir essa discussão de alguma forma? Não, eu acredito que a base vai chamar o governo ao bom senso. E, como eu disse, eu já deixei isso bem claro. A diferença do remédio para o veneno é a quantidade, é a dose. A medida que o governo apresentou, a PEC que o governo apresenta para a reforma da Previdência, ela mata o trabalhador. Ela impede que qualquer pessoa se aposente. E eu não posso votar a favor. Mas, por exemplo, a bancada do PSDB pensa igual ao senhor? Eu acredito que todos os parlamentares que têm compromisso com o povo. Porque você não pode... Rogério, uma coisa é você vender uma reforma da Previdência que seja boa para a Previdência. Que vai ter custo para todo mundo, é lógico que vai ter custo, mas que ao mesmo tempo ela não impeça que a pessoa se aposente. Da forma como ela está posta, ninguém mais se aposenta. Então, assim, da forma como está, eu não voto e nós vamos trabalhar para derrubar. Falar em salário, deputado, o senhor essa semana foi apontado como um dos detentores de salários milionários, porque o senhor é militar da reserva
e acumula também a função de deputado federal. Isso, o senhor mantém a sua aposentadoria como militar. Como é que o senhor recebe essas críticas? Estou com muita tranquilidade. O que eu tenho uma aposentadoria da PM, que recebo depois de 30 anos de serviço. Ao contrário daqueles que hoje tentam me misturar, por exemplo, a aposentadoria dos ex-governadores, do senador Jorge Viana, do próprio colega deputado Flaviano Melo, ela foi oferecida depois de 4 anos. Já existem decisões judiciais que dizem que é ilegal. Não sou eu que estou dizendo. Ao contrário da minha foi de acordo com a legislação. Foram 30 anos de serviço. E quando eu deixar de ser deputado, eu vou continuar recebendo essa aposentadoria. Então, são situações diferentes. O que eu tenho é uma aposentadoria de R$9.000, pouco mais de R$9.000, e somo com o meu salário hoje de deputado federal. Agora, eu sou totalmente favorável, e vamos discutir isso e votar, a criação do teto. Não dá para se admitir mais, e nós temos no Brasil, infelizmente, autoridades do judiciário, principalmente o judiciário e Ministério Público, com salário de 200, 300, 400 mil reais. Isso é uma coisa absurda para a realidade que o país vive hoje. Nós estamos numa crise tremenda, onde temos mais de 12 milhões de desempregados, e aí pessoas ganhando 200, 300, 400 mil reais. Deputado, como é que o senhor vê a questão da segurança pública no Acre, especialmente da Polícia Militar, que o senhor conhece muito bem, onde agora esse corte de gastos do governo atinge diretamente a PM, com corte de benefícios para os militares. O senhor está dialogando com essa categoria sobre isso? A PM hoje vive um clima muito ruim. Por quê? Porque hoje os militares aposentados estão sendo chamados a pagar uma conta que não é deles. Para cobrir os rombos do governo estadual, o governo está cortando o salário dos inativos. Veja que entre 13º e o mês de dezembro, esse é um corte permanente. Mas os policiais militares vão perder algo em torno de R$1.700. Então o policial que ganha, vamos dizer, ganha R$3.000, somando com o 13º, ele vai ganhar R$6.000. Mas ele vai perder já desses 2 salários R$1.700, ou seja, 1/3. É um absurdo, não se tem isso em nenhum outro lugar. Tem estados até que estão parcelando os salários. Mas o Acre foi o único estado brasileiro que cortou o salário dos aposentados, e aí, como disse uma secretária do governador, que os militares da reserva, os aposentados, vão fazer greve. Olha, isso é descaso. E aí, do outro lado, você vê. Eu recebi 2 vídeos essa semana, diz que tem 4 vídeos rodando na internet, de esquartejamentos. O acreano vive hoje um clima que vive aquelas pessoas que moram nos países dominados pelo Estado Islâmico. Onde os criminosos não se contentam mais só em matar, não. Eles estão espetacularizando. Deputado, o senhor que foi militar há tanto tempo, qual seria a receita para tirar o Acre dessa situação? Olha, eu acho que primeiro o governo tem que apoiar sua polícia, que não apoia. Nós não temos colete, nós não temos viaturas. O governo está fazendo uma festa porque recebeu 5 viaturas, delas só 4 que vão para a Polícia Militar, para serem empregados no policiamento ostensivo. Isso não resolve nada. O fato é que faz muito tempo que o governo do Estado não compra viatura com recurso próprio. Fica dependendo do governo federal. Então o governo do Estado tem que tratar a segurança como prioridade. Eu sei que o governo não gosta que fale da verba da mídia. Mas é um absurdo se gastar mais com propaganda, com publicidade, do que se gastar com a segurança do acreano. E aí, por isso, nós estamos vendo. Então, a primeira coisa é o governo tratar com seriedade a segurança pública. O governador que tem mais de 100 policiais à sua disposição tem que colocar, ou dar condições aos policiais que estão defendendo a sociedade para que eles possam cumprir o seu papel. E uma outra coisa, Rogério, e aí eu não posso livrar o governo federal, porque não é só o governo Temer, mas os governos anteriores, tem que olhar para as nossas fronteiras. Não dá para se ter fronteiras abertas. Hoje, entra quem quiser no território brasileiro sem o menor tipo de controle. Nós tivemos aí a passagem de mais de 40 mil haitianos, senegaleses e pessoas de outras nacionalidades. Ninguém sabe quem entrou. Deputado, para a gente encerrar, o seu nome tem sido muito especulado como possível candidato a senador em 2018. E o ex-deputado federal Márcio Pittar, que é do seu partido, já coloca também publicamente que quer ser candidato. E aí dizem que não vai ter espaço para os dois, porque é lógica, né? Como é que o senhor vê esse assunto? Olha, Rogério, meu nome está posto, está colocado, mas eu não estou me matando para ser candidato a nada. Eu estou focado hoje na continuidade do meu trabalho, meu mandato. Eu quero concluir esse mandato. Eu fui o parlamentar que mais liberou emendas ao longo desses 2 anos. Isso para mim é muito bom. Nós temos emendas desse ano já empenhadas. Aliás, já empenhadas, não, já liberadas. Então isso eu estou me dedicando, graças a ter uma equipe muito boa. A minha equipe é muito boa. Então eu estou focado nisso. Meu nome está posto.
uma candidatura ao Senado, mas não estou me matando para isso. Eu acho que quem tem que decidir não sou eu, não é o Márcio Bittar, não é a liderança partidária. Acho que nós temos que, e eu defendo isso, acho que nós temos que ter uma pesquisa. E essa pesquisa, o eleitor vai opinar quem que ele quer para candidatura ao Senado. Mas tem aí um critério meio que subjetivo, quando se fala que quem tiver melhor na pesquisa e conseguir se viabilizar. O que é se viabilizar? Se viabilizar, no meu ponto de vista, se viabilizar é ter o aval do eleitor. Né? O que nós não podemos é lançar 4, 5 candidaturas, e nessas 4, 5 candidaturas nós vamos perder as 2 vagas do Senado. Então, assim, eu acho que meu nome está posto, uma parte significativa do grupo que anda comigo quer essa candidatura, mas eu não estou colocando isso como uma questão irreversível. Né? Nós vamos colocar o nome aliás, o nome está posto, vamos rodar uma pesquisa aí no começo do ano, e aí sim, depois dessa pesquisa nós vamos trabalhar. No começo de qual ano? No começo desse próximo ano agora, sim. 2017. Agora é focar no trabalho, é liberar mais emendas, é ajudar o nosso Estado, é ajudar o nosso povo, é continuar trabalhando, é continuar lutando para que as reformas que aconteçam, elas beneficiem as pessoas, não prejudiquem, como é o caso da reforma previdenciária. Conversei aqui com o deputado federal Werles Rocha, do PSDB, presidente do partido aqui no Acre. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. E mais uma vez, Rogério, está feito o convite para você se filiar ao PSDB. Muito obrigado, deputado. A todos os nossos telespectadores, né? O PSDB é um partido que está crescendo muito e certamente está de braços abertos. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Gazeta Entrevista. É só um instante, não saia daí.